2024 termina, o Giba tá de férias, mas o canal não está de férias. Tem vídeo gravado para vocês, sempre com Q&A, para alegrar a vida de vocês, aliviar as suas dúvidas. E eu sempre digo a mesma coisa. Quando nós vamos te esclarecer essas dúvidas? Depois dela, a vinheta. Salve ragazzi! Mais o Q&A, ou seja, perguntas e respostas. Como vocês sabem, eu não respondo mais por escrito, porque o volume de perguntas é um absurdo. Então, eu respondo tudo por aqui através dos vídeos de Q&A. Tenham paciência, tem um volume enorme de Q&A. Em algum momento, a sua dúvida vai estar sendo respondida em um deles. Já foi ou será? Então, vamos lá. Essa aqui não é pergunta, é um comentário do Agnaldo Constantino Júnior, e ele diz assim, eu quero saber. O que que ele quer saber? Simplesmente ele fez esse comentário de eu quero saber lá no nosso vídeo em que eu ensino para vocês qual passaporte usar ao viajar, como sair do Brasil, se sai com o brasileiro, aquela coisa toda, né? Quando usar o italiano, quando usar o brasileiro. E ali eu fiz uma provocação e algumas pessoas têm acatado essa provocação, que é fazer um vídeo sobre o ESTA, né? Autorização de viagem para os Estados Unidos. Quem pode fazer, quem tem essa condição de elegibilidade para fazer o ESTA no lugar de fazer um visto no consulado americano aqui no Brasil, tá? Quem tem passaporte italiano, mas não pode fazer, tá? Eu vou fazer esse vídeo sobre o ESTA depois das férias. Então, estou respondendo. Já respondi um outro comentário num outro vídeo de Q&A, mas nunca é demais colocar aqui em algum, porque às vezes alguém assiste um, não assiste o outro. Então, o vídeo sobre o ESTA será feito, prometo para vocês, depois que eu voltar das férias, tá ok? No começo do ano de 2025 vai ter vídeo sobre ESTA. Um monte de gente me pediu para fazer e eu vou explicar direitinho. Eu já expliquei como nos portarmos com passaporte brasileiro e passaporte italiano, né? Quando usar cada um deles quando a gente vai sair do país. Isso já está num vídeo aqui de alguns meses atrás, bastante visto por sinal, o pessoal curtiu bastante. E agora vem a questão do ESTA, que é especificamente a autorização da viagem no território italiano, tá? No território americano, perdão, ou seja, para entrar nos Estados Unidos da América. Marcelo Felicíssimo, 1075. Vamos viajar para a Itália, eu e a esposa, em março. Minha esposa e meus filhos têm passaporte italiano. Com qual passaporte ela deve comprar a passagem para a Europa? Comprar com passaporte italiano ou brasileiro? Alguém me tira essa dúvida, por favor. Alguém não, o próprio dono do canal tira essa dúvida para você, tá, Marcelo? Recomendo que o passaporte usado, não importa se vocês for, bom, vocês vão sair do Brasil, obviamente. Não importa se vocês forem com uma companhia brasileira, vocês estão indo para a Itália, né? Para a Europa, para a Europa. Não importa se vocês forem com uma companhia brasileira como a Latam, por exemplo, ou a Azul, ou mesmo com uma companhia do seu país de destino. Por exemplo, se você for com a ITA para a Itália, com a Ibéria para a Espanha, com a TAP para Portugal. Sempre use como passaporte para identificar os passageiros. Se você tiver um passaporte europeu, como é o caso da sua esposa e filhos, ou passaporte europeu, tá? Por quê? Ainda mais que você está indo para a Europa, porque lá vai ser feito um controle na entrada de passaportes normal, mesmo de quem é um nacional ou de quem é um cidadão europeu, tá? Então, você tem sempre que escolher como passaporte para comprar a passagem o passaporte do país de destino ou da área de destino. Então, não importa, se vamos supor aqui que vocês vão para Portugal e não vão para a Itália, vocês vão pegar a TAP. Preencha a compra da passagem, tá? Das passagens dela e das crianças, os dados com o passaporte italiano, tá? No seu caso, como você é cônjuge, provavelmente você não tem passaporte europeu, você vai usar o seu passaporte brasileiro. Se você tiver a própria cidadania italiana por outra razão que a deles, ou uma cidadania portuguesa, não sei, uma cidadania europeia, coloque o passaporte europeu. Chique, beleza? A mesma coisa já adiantando para quem vai para os Estados Unidos, tá? Então, se você for para os Estados Unidos, não importa que você comprou a passagem na Latam, se para entrar nos Estados Unidos você for usar o passaporte italiano, tá? E você obteve o ESTA, né? Que é a autorização de viagem para entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano, compre a passagem aérea
com o passaporte italiano. Passa os dados do passaporte italiano, porque o controle de fronteira dos Estados Unidos vai olhar o seu passaporte italiano e vai ter que ter vínculo entre a tua passagem de ida e de volta com aquele passaporte italiano, tá? Fica a dica aí. Dúvida agora é da Patrícia Reame 2986. Patrícia disse: parece que tem um novo botão para renovação de passaporte. Ela está se referindo a São Paulo. Sim, tem um botão para primeiro passaporte agora, passaporte que você tira pela primeira vez, e o de renovação. São Paulo fez isso supostamente para trazer uma facilidade para quem só deve renovar, já está com o seu cadastro consular em dia, com a sua ficha consular atualizada, tá? E é exatamente isso, tá? São Paulo, inclusive, abre horários para renovação diferentes do horário padrão lá das 20 horas de Brasília, fora do horário de verão italiano, ou das 19 horas de Brasília, tá? Pelo que eu estava falando aqui, é Consulado de São Paulo. Então fiquem atentos às redes sociais do Consulado de São Paulo, especialmente o Instagram, porque quando eles vão abrir as vagas para renovação, geralmente eles soltam um post avisando: olha, nós vamos abrir amanhã às 4 da tarde para renovação. Não acontece com tanta frequência, mas eles o fazem. Agora, se você for entrar no horário normal, né? Se eles não indicarem um horário específico para renovação de passaporte, às 20 horas, se o seu caso é de renovação, clique no botão de renovação e não de primeiro passaporte. A possibilidade de você conseguir a vaga de renovação é maior. E pessoal, quem não é renovação, nem ouse fazer isso, hein? Tá? Vai ser cancelado o agendamento. Não adianta fazer graça, tentar pelo botão da renovação pedir primeiro passaporte, porque eles cancelam mesmo. O botão é para aquilo, é para facilitar a vida de quem já está com o cadastro consular em dia, não acabou de fazer área, já está tudo bonitinho, muito antes do ar, entendeu? E já tem passaporte. É para facilitar, é para tornar a fila de renovação uma fila muito menor daqueles do primeiro passaporte, tá? Então, é isso aí. Tem o botão de renovação em São Paulo, sim. Ele é diferente do primeiro passaporte. É, se não houver nenhuma convocação do consulado nas redes sociais do consulado de São Paulo para fazer a renovação em algum horário diferente, fazer o agendamento da renovação em algum horário diferente, às 20 horas, dentro do período de outubro de cada ano até março, entre as 20 horas, no botão de renovação. Se já dentro do horário de verão, entre final de março e o final a primeira metade de outubro, nesse caso, é às 19 horas, ok? No caso de São Paulo. Então, entra lá no horário padrão. Ou fica atento nas redes sociais do consulado que ele avisa, diz: ó, nós vamos soltar um lote de vagas para renovação hoje às 4 da tarde, às 7 da noite, às 6h30, tá? Isso acontece, já aconteceu, tá? É raro, mas acontece. Próxima dúvida é de Rogério Coelho 3145. Giba, tenho uma filha de 3 anos, no meu caso é agendamento múltiplo, certo? Ele pede para anexar um documento de passaporte ou RG, no caso, um PDF somente meu ou meu e da minha filha também. Sim, o seu agendamento é múltiplo, exato. Você mais um acompanhante, no caso a filha de 3 anos. A minha recomendação faça um arquivo, monte um arquivo PDF com o seu documento de identidade, tá? Que pode ser um RG ou carteira de identidade, a nova carteira de identidade nacional, né? Que tá saindo aí, algumas pessoas já têm, que agora já extinguiram o RG, agora nós vamos ser só reconhecidos aqui no Brasil pelo número do CPF. Então, o RG ou a TIN, né? Falando TIN em italiano, a SIN, né? CIN, né? Carteira de Identidade Nacional, expedido há menos de 10 anos, no caso seu de adulto, tá? Ou seu passaporte brasileiro válido. No caso da sua filha de 3 anos, o documento dela, o RG dela, não pode ter mais de 3 anos de expedição, tá? Você tem que tomar esse cuidado. Crianças até 4 anos e 12 e 11 meses e 29 dias ou 30 dias, 29 dias de idade, a duração do RG para a Itália é 3 anos. Dos 5 anos de idade até os 17 anos e 12 e 11 meses, vamos dizer assim, é de 5 anos. Então, observe se o RG da sua filha tem, no caso, como ela tem 3 anos, tem que ter menos de 3 anos de emissão, tá? Também é válido se o passaporte dela, mesmo que tenha mais de 3 anos, não vai ter porque ela tem 3 anos de idade, né? Mas o passaporte brasileiro válido dela também é aceito, tá? Então monte um arquivo com os dois documentos de identidade, tá? O seu e o dela. É adequado fazer isso. Comentário aqui num dos vídeos de tutoriais, um dos primeiros vídeos de tutoriais, a parte 4 da minha série de 4 vídeos, sobre como requerer a inscrição no Aire, tá?
É um comentário da Rita Basile. Super esclarecedores os seus vídeos. Ganhou uma inscrita. Obrigado, Rita, eu agradeço. Uma dúvida: sou solteira e estou fazendo tudo sozinha. A hora que aparece que o nome da mãe tem que preencher o nome de solteira, isso se aplica ao meu estado civil também? Ou por eu ser solteiro eu preciso colocar o nome dela atual de casada? Não, Rita, se você é solteira, você vai colocar o nome civil. Usa como base para preencher o seu requerimento de inscrição no AIRE, não o seu documento brasileiro, mas use como base a sua transcrição de nascimento italiana. Redija o seu nome exatamente como ele vem invertido lá na sua certidão de nascimento italiano, o seu extrato per riassunto dell'atto di nascita, tá? Primeira coisa, o seu nome civil. Quanto ao nome da sua mãe, é uma regra no site Fast It, você sempre, sempre, sempre colocar o nome dela de solteira, tá? Então, sempre, não importa se você é casada ou você não é casada, se você tem nome de marido, se você não tem nome de marido, não importa. O nome da sua genitora, o nome da genitora do requerente que você preenche lá, é sempre o nome de solteira. Outra pergunta aqui é a respeito de passaporte para filho, hein? Ou de documento de identidade brasileiro que venha a servir como fundamento para se inscrever no AIRE, o menor, o filho menor, ou mesmo para tirar o passaporte italiano, né? Da GMS 395 ou do GMS 395. O passaporte do meu filho deve ser o brasileiro, pelo que ele está falando aqui. Tem 3 anos e um mês de tempo de tirado. Mas hoje ele tem 6 anos de idade. Conta os 3 anos porque tirou com menos de 5, ou seria 5 anos para esse caso? Que rolo, hein? Olha, nesse caso é o seguinte: a questão dos prazos, né? A questão da aceitabilidade dos documentos brasileiros pelo consulado italiano, seja para ele inscrever você com os seus filhos no AIRE, tá? Seja mesmo para você agendar o passaporte italiano, ela se aplica a documento de identidade civil brasileiro e não ao passaporte, que é documento de viagem, tá? Então, eu vou repetir o que eu acabei de falar para outro inscrito aqui, mas deixando mais completo, tá? Então, número um, de adulto, sempre que você for apresentar um documento seu, do cidadão italiano, do cônjuge do cidadão italiano, seja para fins de inscrição no ARE, seja para fins de obtenção do passaporte, de agendamento do passaporte, o RG ou a carteira de identidade nacional, o novo documento de identidade nacional nosso, deve ter menos de 10 anos de expedido. Adulto. Crianças. O RG das crianças até 4 anos e 11 meses e 29 dias de idade não pode ter mais do que 3 anos. O RG dessa criança, tá? Se ela já completou 5 entre o quinto ano de idade e os 17 anos, 11 meses e 29 dias, vamos dizer assim, o documento desse menor entre os 5 e os 17, quase 18, deve ter sido expedido há menos de 5 anos, tá? Essa é a regra geral, tá? Com o passaporte é diferente, porque o passaporte ele tem uma validade específica. Então não importa se está dentro dos 3, se está dentro dos 5, se o seu menino já passou dos 5 e vale os 5, mas ele tirou o documento, ele tinha 3, tal, tá? Não tem problema nenhum. O que importa aí nesse caso é a data da validade do passaporte. Se o passaporte brasileiro dele estiver válido, não importa que ele tenha 5 anos e tenha sido expedido há 6, o que é impossível, lógico, por ele não ter nascido, tá? Tô exagerando aqui. Não importa, tá? Se ele tinha 3 quando tirou o documento, quando ele tirou o passaporte brasileiro e agora ele tem 6, não tem importância. O que importa é a data de validade. Se está válido o passaporte brasileiro, ele já é tido como admissível para as duas finalidades que eu já falei, que é inscrição no AIRE e também para agendamento de passaporte, tá bom? Então, com o passaporte, esquece esses prazos, pensa no prazo de validade do passaporte brasileiro, como documento de identificação civil para fundamentar um dos dois pedidos aí nos consulados, seja para inscrição no AIRE de menor junto com os pais italianos, seja para agendamento do passaporte. Responde essa, por favor. É do Diego Console, tá? Responde essa, por favor. Excelente vídeo, meu amigo, mas acredito que uma informação seria de muita importância. Eu reconheci a minha cidadania lá na Itália. Já fazem 3 meses que estou morando aqui no Brasil. Vou transferir o AIRE agora, já passados os 90 dias. Não tem problema eu colocar a data um dia antes? Como se eu tivesse vindo para o Brasil ontem e ignorar os 90 dias que já estou aqui? Muito bem. Olha, o negócio é o seguinte: eu vinha colocando um dia antes realmente de fazer o requerimento. São Paulo estatuiu como regra agora
que se coloque o próprio dia que a gente faz o requerimento como data de chegada. No caso das pessoas sempre residentes aqui no Brasil que fizeram a cidadania pela via judicial, e não vou dizer pela via administrativa consular, porque o requerimento diário é feito pelo próprio consulado, tá? Mas quem está fazendo o judicial já tem orientação clara de São Paulo, coloque a data do próprio dia que data que você chegou. A data que você chegou, da tua data de chegada da circunscrição consular, é a data em que você está fazendo o requerimento. Isso aí, São Paulo já criou como uma regra. Vamos seguir isso nos outros consulados também, que não tem erro, tá? O local de proveniência você coloca o comune de origem do seu antenato, que é onde estão transcritas as suas certidões de nascimento e casamento italianas, tá? Isso para o caso de quem fez pelo pelo judicial, né? Pela via judicial. Agora, no seu caso aqui, você veio realmente da Itália, tá? Já passou os 90 dias? Tá legal, beleza. Como você veio da Itália, você fez a cidadania lá, você foi transcrito lá, tudo certinho, não foi por ordem judicial. Você deve ter vindo com passaporte italiano, se não veio, veio pelo menos com a identità, não é verdade? Você vai ter que juntar as provas de que você obteve esse reconhecimento administrativo na hora de fazer a inscrição no AIRE. O que que eu faria, tá? Você disse que já passaram os 90 dias. Eu colocaria qualquer data inferior a 90 dias, tá? Primeiro, porque a autoridade italiana não tem prova de que você chegou a mais de 90. E você não vai fazer, como cidadão, uma prova contra si mesmo, tá? Então, eu colocaria como data da sua chegada uma data inferior a 90 dias, ou seja, de 89 dias para trás. Você pode colocar que você chegou a 89 dias, ou 88 dias atrás, porque você estaria fazendo isso dentro do prazo dos 90 para não arranjar problemas com a lei no futuro, tá? Alguém vai checar essa informação? Não vai checar essa informação. Fique absolutamente tranquilo quanto a isso. Coloque 89 dias, tá? No dia que você for fazer o seu requerimento, coloque uma data de chegada inferior aos 90 dias, para mostrar que você cumpriu o prazo de dentro dos 90 dias, anunciar que você chegou aqui e formalizar a sua residência. O importante é fazer a sua inscrição, providenciar a sua inscrição, requerer a sua inscrição junto ao consulado o quanto antes. Vamos para a última pergunta desse bloco aqui, depois a gente abre outro vídeo, tá? Então vamos lá. Agora é uma pergunta do Luciano de Brito, ou um comentário dele aqui, em cima do vídeo que eu falei sobre Codice Fiscale, que agora é possível, acredito que agora, nesse momento, dezembro de 2024, que eu gravo esse vídeo, acho que em todos os consulados do Brasil isso está sendo possível. Já requerer o Códice Fiscal sem precisar fazer o requerimento físico, que eu tenho dois vídeos aqui também no canal, e, inclusive eu remeto a minha página na internet para quem quiser baixar os requerimentos, né, os modelos de requerimento, tudo certinho, para fazer o requerimento de emissão, né, de ativação do código de attribuzione de código fiscale, né, de codice fiscale, que é o CPF italiano, é, nos consulados quando se fazia isso manualmente. Se não me engano, agora todos estão emitindo automaticamente pelo Fast abriram lá dentro do setor de AIRE, daquela seção do site de AIRE, tem hoje quatro itens, e um deles é a emissão do código fiscal, tá? A maioria das pessoas está conseguindo sem problemas. A minha cunhada foi solicitar e teve problemas. Eles negaram e falaram no e-mail que já teriam enviado isso aí por e-mail e não enviaram para ela até agora. E eu já cobrei, né? Já cobramos e até agora nada do código fiscal é dela. Dio santo. É uma coisa, mas tudo bem. Diz aqui o Luciano de Brito, 1315. Estranho, meu pedido foi rejeitado e pelo e-mail diz o motivo que é porque o processo de registro do AIRE ainda não foi concluído pelo município. Mas na minha ficha anagráfica aparece como inscrito no AIRE e o município onde estou inscrito. Falaram uma grande besteira, o Luciano. Se você usou esse procedimento desse vídeo, a parte 3 de 3, né, do vídeo sobre AI, e está fazendo o requerimento online, ele foi rejeitado, já foi dado baixa nele. Faça de novo. Não tem razão de ser para eles negarem. Aliás, eles nem precisam da sua inscrição no AIRE, efetivada lá no Comune, para emitir o seu código fiscal. Por quê? Porque você já tem a anágrafe consolare, você já tem a sua esquerda consolare completa, e o requerimento, quando você faz, ele é transmitido, ele vai para o setor fiscal, para o setor da agência dell'entrate do consulado. A conversa é com a agência dell'entrate. Então, estou achando isso aí muito estranho.
Pode até ser que, quando analisaram o seu pedido, você não estava com o ARI ok ainda, nesse interregno, eles te mandaram a resposta e ainda não tinha atualização no seu Fast It, né? Atualização no sistema. Tenta de novo, entendeu? E vai insistindo no requerimento, vai levando não até eles dizerem sim, porque em algum momento eles têm que reconhecer que você está inscrito. Se na sua ficha consular está constando que você está inscrito, não tem por que eles não emitirem. Bom, chega de dúvida por esse vídeo, senão o vídeo fica muito longo, né? Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, espero ter respondido as dúvidas que vieram até agora. O vídeo foi útil para você, o vídeo foi legal. Senta o dedo no like. Além disso, se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, por favor. Compartilhe com quem precisa ter acesso a esse mesmo tipo de conteúdo, precisa ter as suas dúvidas respondidas, envolvendo toda a burocracia da cidadania italiana. Estou à disposição de todos vocês. Un abbraccione, un caldo saluto a tutti e torniamo nel prossimo video.